Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abundar em nossas vidas, para que sejamos consolados, edificados, para que haja crescimento no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador. Amados, vamos dar continuidade à nossa lição. A lição desta semana, estamos estudando o capítulo 6, início do capítulo 6 de João, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que o enviado de Deus, o prometido de Deus, que proveu o pão, né? Não só o pão físico, mas o pão espiritual, que é o melhor, o maior. Ontem, no domingo, nós estudamos sobre Cristo sair da sua região onde vivia, a região da Galileia, em direção ao Oriente, atravessar ali o Mar da Galileia, o Lago da Galileia, chegar do outro lado da região de Tiberíades, numa região montanhosa, onde ele vai prover o pão, né? O pão físico, o pão material. Embora ele estivesse fazendo alusão ao pão espiritual. E hoje, na terceira pergunta, que fez Jesus antes de perguntar a Filipe onde iriam comprar pão para a multidão, aquela multidão que seguia Jesus, né? E que época do ano era aquela? Vamos responder aqui, lendo os versos 3 e 4 do capítulo 6. Diz assim: Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava se aproximando, estava próxima. Então, Cristo estava ali no início do ano, né? Porque a Páscoa era 14 de Nissan, o primeiro mês do ano, né? Alguns chamam de Abib, né? Aqui pra gente seria equivalente ao mês de abril, né? Então, final de março, abril. Então aqui, olha a época do ano. Então a época do ano ali era o início do ano. Ou era o finalzinho do ano já, o equivalente para a gente aí, aqui no nosso calendário, aquela última semana do Natal, né, do Natal para o Ano Novo, de 25 a 30 de dezembro, né? Ou era ali entre os dias 1º e 12, 13 de janeiro, né? Já que o equivalente a 14 de janeiro, que era 14 de Nissan, né? Entre 10 e 14 de abril, aproximadamente, do nosso calendário, estava se aproximando. Se estava próximo, era daqui uma semana, daqui a 10 dias, algo assim. Então, vamos dizer que era o início do ano para os judeus. O ano estava se iniciando e a Páscoa era a primeira festa, né? A primeira festa para os judeus, a primeira cerimônia religiosa, tipológica, que os judeus faziam. Então Jesus disse que Jesus aqui subiu ao monte, né? Subiu a um monte, subiu a um lugar alto e ficou sentado ali, reunido com seus discípulos. E a Páscoa se aproximava. Ora, por que Jesus, essa tipologia de subir ao monte? Subir ao monte tem um monte de significado. Monte, nas Escrituras Sagradas, é o lugar de congregação, é o lugar onde Deus reúne o seu povo. Por exemplo, o Monte Sião é uma tipologia da reunião dos filhos de Deus no tempo do fim. Inclusive, no Apocalipse 14, verso 1, o Cordeiro está em pé no Monte Sião ali, reunido com 144 mil. Né? E essa há expressões que dizem assim, o monte da congregação, o Monte Sião. É o lugar da reunião. Inclusive, daí surge o termo sionismo.
O sionismo quer dizer um dia em Sião, ou seja, judeus do mundo inteiro se reúnem em Israel. Se juntam no mesmo país, na mesma pátria. Porque essa palavra Sião está vinculado a uma congregação, a uma reunião, a um ajuntamento. Subir ao monte também tem essa tipologia, tem essa conotação, melhor dizendo. Subir ao monte também tinha um outro aspecto tipológico que você vê fisicamente, que é você subir em direção ao céu. É como se você estivesse se aproximando mais de Deus. O Moisés subiu ao Monte Sinai, aquele grupo de montanhas ali na região do Horebe, né? Ele subiu ali, é como se ele fosse se encontrar com Deus e Deus vem ao encontro dele. E ali ele entrega as tábuas dos 10 mandamentos. E passa 40 dias com o Senhor ali na presença do Senhor, né? E volta com o seu rosto brilhando. Tipologicamente é como se Deus descesse do céu ao nosso encontro e nós fizéssemos a nossa parte, subíssemos também o monte para encontrar com Ele. Ou seja, os dois lados ativamente, né? A iniciativa é de Deus, mas a gente vendo aquela humildade da iniciativa, a gente também vai ao encontro, né? A gente vai ao encontro. Tem essas tipologias. Então Cristo sobe ali naquele monte, com o seu gesto, dizendo assim, se aproxime mais de Deus, saia do nível, da superfície dos homens e suba um pouco mais para se encontrar com Deus. A gente precisa sair dessa visão superficial dos seres humanos, dessa vida mundana, superficial, e se elevar espiritualmente, né? Então, tem toda essa linguagem que a gente pode explorar numa reflexão espiritual sadia, em plena harmonia com a sã doutrina, né? Então Jesus sobe ali ao monte e se reúne com seus discípulos. Ou seja, veja que há ali uma congregação, há uma reunião, há um ajuntamento, um agrupamento ali, né? Um santo agrupamento para ensinar. E o texto conclui dizendo que naquele momento se aproximava a Páscoa. E o que era Páscoa? A Páscoa era uma festa que havia muitos elementos e havia uma mensagem espiritual implícita e explícita também. Mas a tipologia profunda ela está implícita, está escondida por trás da letra morta. Então, a Páscoa era uma festa onde todos os judeus eles matavam um cordeiro para comer assado na brasa. Ele também comia pães ázimos, pães sem fermento, né? Juntamente com o cordeiro assado na brasa, não podia ser cozido, não podia ser guisado, era assado na brasa. E juntamente com ervas amargas. Então, praticamente, o alimento era esses três ingredientes. Cordeiro, pão ázimo, e o pão ázimo é exatamente ali a mistura do trigo, né, a parte sólida do pão, do trigo ou da cevada, juntamente com azeite. Olha que coisa linda. A parte sólida e o azeite. É uma grande tipologia o pão ázimo, porque o pão ázimo, a parte sólida, o trigo, vamos falar do trigo, né? Ele representa a parte carnal do homem. E o azeite é a parte do espírito. Então, quando você junta isso aí, você torna um pão santo. Quando você coloca o Espírito de Deus numa carne pura, sem fermento, numa farinha sem fermento, que é pecado, você faz o seu corpo santo. Embora você esteja numa carne pecaminosa, mas se você não está com o pecado, que é o fermento, aí o Espírito vem em você e torna você um... E essa era a grande tipologia do pão ázimo. O cordeiro tipificava Cristo e as ervas amargas eram uma lembrança das amarguras, das provações que o povo passou lá no Egito. Porque a palavra Páscoa, ela vem do termo Pessa, né? A palavra em hebraico fala-se Pessa, que quer dizer passagem. Esta palavra tem origem
dos camponeses, dos pastores de Israel antigos, né, lá dos dias de Abraão, eles chamavam Pêssah aquele momento em que havia uma passagem do outono da primavera para o inverno, ou do outono para a primavera, aquela passagem. E também a passagem da primavera para o verão. Então, o termo Pêssah significa passagem de uma estação para outra. A passagem de um momento de escuridão para um momento florido, né? Um momento de grandes ventos e tempestades para um momento de florido, para um momento florido. Ou do momento das flores para o momento do fruto. A transformação. São duas tipologias muito bonitas. É por isso que o Senhor chamou aquela passagem do Egito para o deserto, a passagem do Mar Vermelho, a passagem do estado de escravidão para o estado de liberdade. Ele deu esse nome Pêssah, Páscoa, porque já era um termo que era muito utilizado antes, né? O Senhor não criou uma coisa nova ali, ele usou uma palavra que eles usavam muito, significava passagem, ou seja, o Senhor usa uma palavra que o homem já conhece, né? Fala o homem na linguagem dele para que ele entenda, né? E aí é o que acontece. Então, quando a Bíblia diz que estava se aproximando a Páscoa, estava se aproximando um momento de grandes reflexões para que o povo fizesse uma passagem do estado bruto para um estado espiritual, um estado instintivo para um estado racional, um estado de pecado para um estado de santidade. Era momento de passagem, era momento de reflexão, era momento de se aproximar de Deus. E tudo isso que Cristo está fazendo é tentando ensinar aquele povo de uma maneira prática, no campo. Não é porque o povo, quando você tem um povo com uma mentalidade muito rudimentar, como aquele povo tinha, hoje também tem, mas hoje na era da informação tem muita gente sendo estimulado a usar mais o cérebro, a mente, o espírito, para compreender as coisas, dedicar mais tempo à reflexão, à meditação para entender. E aqui naquela época não, o povo vivia 24 horas, coitado, trabalho, produzir para comer, o tempo todo a cabeça, né? Quase não tem o tempo para pensar. E hoje não. Nessa vida moderna que nós temos, algumas pessoas podem se dar, por exemplo, o luxo de passar 3, 4 horas no celular vendo besteira, né? Assistindo televisão, bobagem, né? Pois bem. Então, nós vivemos numa época de privilégios. Entretanto, né, o diabo colocou um monte de seduções aí para que o povo, de novo, desvie a atenção daquilo que é mais importante. Esta é uma era de reflexões, é uma era de ajuntamento, de agrupamento, de entender o que o Senhor quer transmitir para cada um de nós. Então nós agora entendemos, diante dessa pergunta, qual era o cenário em relação à estação do ano, em relação ao clima, o ambiente em que Cristo se encontrava, mas sobretudo o cenário que Cristo estava proporcionando para o entendimento espiritual, preparando os corações para entender o que ele ia ensinar. Ensinar abrindo a boca, ensinar agindo, curando as pessoas e fazendo a multiplicação dos pães físicos, mostrando que a palavra espiritual seria multiplicada na mente das pessoas ao decorrer do tempo. Continuando, amados, vamos aqui para a quarta pergunta. Por que Jesus fez essa pergunta a Filipe, sabendo a sua incapacidade? Qual foi a pergunta que Jesus fez a Filipe, né? Aquela pergunta que nós já estudamos, já vimos no domingo, né? Quando o Senhor diz assim, o Senhor diz para Filipe, no verso síntese, né? Onde compraremos pão para estes comerem? Lembra? Lá, acho que é o capítulo 6, versículo 5, que é o verso síntese, né, da lição desta semana. Por que Jesus faz essa pergunta a Filipe? Sabendo da plena incapacidade de Filipe para resolver um problema de logística, um problema estrutural, assim, um problema grandioso para ele, né? Como que você, de cima do monte, ia encontrar pão para uma multidão gigantesca, né? Então vamos lá. Capítulo 6, versículo 6. Logo após ele fazer a pergunta, no versículo 6 ele diz assim, ó, mas Jesus dizia isto para o experimentar,
pois ele sabia o que ia fazer. Olha que coisa linda, né? Veja que Jesus, né, obviamente ele subiu ali orientado pelo Pai. O Pai já havia revelado para ele o que ele deveria fazer, como o próprio Cristo deu testemunho aqui no livro de João, inúmeras vezes, ainda assim, olha, o que eu faço não é da minha própria vontade, o meu Pai que está em mim é quem realiza essas obras. Ele disse, as palavras que eu falo não são minhas, eu falo aquilo que eu escuto. O que o Pai me manda fazer e falar, eu falo. Ele falou isso inúmeras vezes, né? Então, se Cristo sabia, é porque o Pai já tinha lhe dito ao Espírito o que ele deveria fazer. Sobe no monte. O ensinamento de hoje é sobre isso, isso e isso. E o Espírito do Pai conduzindo ele, o que ele ia dizer. E, obviamente, também ia dizer assim, olha, essa multidão vai comer muito pão hoje. Só vai ter 5 pãezinhos aí, alguns peixinhos, e esses pães serão multiplicados e o povo inteiro vai se alimentar como um sinal de que multidões seriam alimentados pela palavra espiritual, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. Então Cristo já sabia. Por quê? Porque o Pai já havia revelado a ele. Não porque Cristo seja onisciente, como alguns precipitados, usando o verso isolado, deduzem. O texto não está dizendo que Cristo é onisciente. Está dizendo que Cristo sabia. Né? Muitos profetas sabiam que iam acontecer, porque Deus havia revelado para eles antecipadamente. E nem por isso eles eram oniscientes. Não é mesmo? O próprio apóstolo Paulo sabia que ia morrer. Né? Sabia que ia morrer. Mas o que aconteceu? Ele era onisciente, por isso, ele sentia no Espírito, o Espírito revelou a ele, o Espírito de Cristo, e muitas outras coisas, né? Bom, vamos lá. Na primeira parte, diz aqui categoricamente que Jesus fez aquela pergunta para Filipe. Filipe, onde é que vamos providenciar pão aí para essa multidão toda, né? É a pergunta que Cristo faz. Cristo não faz essa pergunta tentando estimular em Filipe, como muitos líderes hoje, né, antes e hoje. Eu servi ao exército, né? Fui sargento do exército por um tempo. E eu tinha líderes, tinha capitães, tinha coronéis que me comandavam e que me davam missões, ordens, né? Para que eu, tipo assim, te vira. Eu não estou te dando os recursos, não estou dizendo como é que você vai fazer, eu quero que seja feito. Agora, te vira, providencie os meios, se você não sabe fazer, aprenda, eu quero a missão cumprida. Era mais ou menos assim. E muitas vezes, também a gente replicava isso para os nossos subordinados que estavam abaixo de nós, estimulando neles uma criatividade. Estimulando neles um reflexo, a capacidade de ser criativo, né? A capacidade de se superar. Esse era o grande teste que o exército ensinava para a gente. Mas aqui é diferente. Jesus Cristo não está estimulando Filipe. Filipe, eu quero que você dê de comer essa multidão todinha. Agora te vira. Como tu vai fazer, não sei. Jesus não está fazendo essa pergunta nesse sentido, não. Ele sabia. Jesus não era um líder militar, um líder humano, que tenta extrair das pessoas o próprio poder que é nas pessoas. Ele sabia claramente, como ele próprio disse, sem mim nada podeis fazer. Sabia, tinha essa consciência. E ele sabia que os seres humanos, eu, você, todo mundo, precisa ser ensinado, pelo menos essas questões espirituais profundas, né? Que como homens e mulheres carnais, a nossa tendência é sempre fazer o que a carne pede para fazer. E Cristo vem ensinar outra coisa. Então, quando ele pergunta para Filipe, ele está querendo ensinar Filipe. Né? Quando ele questiona Filipe, dizendo a Filipe assim, onde compraremos pão
Onde, né? Em que lugar a gente vai comprar? Olha que pergunta. Ó, todo mundo sabia que ali não tinha lugar. Aonde? Em cima de um monte? Num lugar deserto? Né? Distante das cidades? Onde ia comprar pão? Quanto tempo levaria? Quantas pessoas seriam necessárias para trazer uma quantidade de pão para 5.000 homens? Só os adultos, só os homens adultos, sem contar as mulheres, as crianças, né, os idosos, né? Os inválidos que estavam ali não tinha cadeira de roda, eu ia dizer cadeira de roda, mas os inválidos ali que estavam de muletas e outras coisas. Como? Não tinha nenhuma possibilidade. Então o Senhor Jesus está dizendo para Filipe: Filipe, estamos num deserto como aquele povo lá do Antigo Testamento estava num deserto e olharam para um lado e para o outro, não tinha água, não tinha comida, uma multidão que saiu do Egito. E eles perguntaram assim uns para os outros: onde encontraremos pão aqui? Tirou a gente do Egito para a gente morrer de fome aqui, não foi, Moisés? Eles diziam, né? Irados e revoltados, sem esperança, né? Aí o Senhor tirou de onde? Do céu, fez chover do céu, pão, maná, gostoso. E aquele povo perambulou 40 anos sem passar fome pelo deserto. Então Cristo faz essa pergunta para Filipe, dizendo assim: de novo, Filipe, de novo o Senhor vai revelar o seu poder sobrenatural por amor a vocês, mostrando para vocês que vocês têm que depender só dele. Não é de Roma, não é de Herodes, não é do sumo sacerdote, não é dos homens que vocês têm que esperar, né, o verdadeiro pão do céu. E este pão do céu o Pai já mandou, sou eu. Eu trago em mim mesmo aqui uma palavra que vai alimentar vocês. Então veja que por trás dessa pergunta de Cristo existe uma base, uma plataforma que vai preparar ele para que ele possa pregar algo espiritual muito profundo. Ele não está ali para falar, para fazer apenas a multiplicação do pão, para prover uma cesta básica para o povo, para matar uma fome do povo durante 4, 5 horas, não. Ele está ali para trazer algo muito maior. Enquanto nós não entendermos essa verdade espiritual profunda, a gente vai continuar sendo um homem mundano que vive apenas para providenciar cestas básicas para alimentar o estômago e quase nada ou nada para alimentar o espírito, que é o principal, né? Então Cristo vem trazer essa revelação, esse despertamento, e ele começa ali preparando o cenário, no monte, fazendo perguntas, estimulando as pessoas a pensarem, a meditarem no que vai acontecer. Hoje, meus amados, é do mesmo jeito. O Senhor continua fazendo perguntas, nos estimulando o nosso espírito a compreendermos qual é a mensagem espiritual profunda, porque o que tem de gente religiosa, cega, presa à letra morta, que não consegue pensar, não consegue entender qual é a mensagem que Deus quer para ele, para a edificação do espírito. E os homens ainda hoje querem edificar apenas a carne. Edificação da carne não existe. Edificar a carne significa fortalecer o pecado. Edificar a carne significa perpetuar o reinado de morte e de trevas neste mundo. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito do Senhor em nós abra o nosso entendimento para a gente compreender essas lindas e profundas revelações que há por trás dessa letra morta.